Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso encontro semanal, ainda virtual por conta desse período que a gente está passando, que a gente está vivendo, mas nada que nos impeça de seguir adiante com o nosso trabalho, né? E dando continuidade ao, ao tema do mês, que é o tema central é Jesus, caminho, verdade e vida, claro, mais do que justo, né? O mês das festas natalícias, então nada mais justo do que falar sobre Jesus. E hoje, né, temos um convidado, um palestrante, colaborador aqui da nossa casa, mais do que especial, mais do que maravilhoso. E ele, deixa eu dar uma chamadinha logo nele aqui. Oi, Robson, pronto. O nosso Olá, Sandra. O nosso querido, nosso amado Robson Ferrer, ele é da Casa de Oração Bezerra de Menezes, trabalhador de lá, trabalhador assíduo e afincado. E Robson também, olha eu já fazendo propaganda, Robson também é idealizador e administrador de um canal no YouTube, o canal Roteiro Espírita. Sou suspeita de falar, porque todo dia eu estou lá. E depois ele vai apresentar o trabalho para vocês. Então, hoje, o nosso amigo Robson, ele tem um momentinho com a gente e ele vai responder uma perguntinha, né, para a gente. Antes de iniciar a palestra, nós vamos parar um pouquinho e buscar um momento mais íntimo com Deus, através de uma prece, né, para que a gente abra o nosso trabalho da noite bem amparados. Então, vamos serenar um pouquinho os nossos pensamentos, vamos nos ligar um pouco mais com a espiritualidade. E nesse momento, nós vamos, primeiramente, agradecer a dádiva do dia. Nós temos que acordar todos os dias com a gratidão explodindo no peito pelo novo amanhecer, porque é uma nova chance que nós temos de reparar algumas faltas. E vamos solicitar, nesse momento, nessa noite, aos apoiadores da nossa causa, aos mentores, tanto aqui do Teles de Menezes quanto do COBEM, aos amigos pessoais espirituais do nosso amigo Robson Ferrer, que ele seja muito bem amparado, que haja nele uma bela inspiração e que ele possa nos trazer grandes esclarecimentos. Vamos rogar, através do nosso amigo, do nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai, ao nosso Deus Criador, que sejamos amparados nesse momento e que essas vibrações, essas energias salutares que estão sobre nós possam ser direcionadas em todas as direções e que esta doutrina, que esse conhecimento hoje aqui trazido à tona, ele seja absorvido onde o nosso corpo não estiver, mas onde a nossa voz alcançar. Assim sendo, agradecemos e solicitamos a Deus misericórdias. Assim seja. Assim seja. Robson, meu bem, meu querido, meu amigo, você tem uma perguntinha simples para assim, explanar para a gente. Uma coisinha simples. O que temos com Cristo, Robson? Bastante desafiador, viu, Sandra? Espero Pronto. em Deus conseguir responder a sua questão. Mas você responde, você responde. Você é um poço de conhecimento. Então, fique à vontade, a casa é sua, a palavra está com você. Daqui a pouco eu retorno para dar boa noite novamente ao pessoal. E lembrando, gente, vamos colocar aí as perguntas, que ele adora responder perguntas, viu? Adora comentários. Então, aproveitem, deleitem-se. Robson, agora é com você.
Obrigado, Sandrinha, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. É uma alegria poder dividir aqui a bancada do Tele de Menezes com você, que está constantemente conosco no canal Roteiro Espírita. Já é uma assídua voluntária e participante, como é do Tele de Menezes. E hoje estar aqui para poder falar de um tema tão desafiador, respondendo a essa questão que temos com Cristo, que é um questionamento que nós vamos ver lá em Marcos, no seu Evangelho, no capítulo 1, no versículo 24. Tá? Mas antes eu quero saudar também a todos os companheiros aqui presentes que estamos vendo no canal do Teles de Menezes e que estão aqui curiosos para saber exatamente qual seria a resposta mais adequada a essa questão, né, que temos com Cristo. E eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta, né? O que nós temos com Cristo? Qual é a semelhança que nos aproxima dele, uma vez que nós nos dizemos seus seguidores? Antes de nós refletirmos sobre essa questão que é proposta pela programação doutrinária desse mês de dezembro do Teles de Menezes, que fica aqui em Salvador, na Fazenda Grande do Retiro, nós gostaríamos de ler a passagem do Evangelho de Marcos, onde foi retirada, e que, por sua vez, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem de número 144, ele vai discorrer sobre essa passagem. Então, a citação é: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E vocês vão ver quem disse isso para Jesus. Quem o reconheceu como sendo esse Santo de Deus, esse verdadeiro Filho de Deus que veio em nome do Pai para expulsar todos aqueles que não fizessem parte desta ordem divina. E então vamos encontrar no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo de 1 a 28, essa passagem. Eu faço questão de trazer toda ela para a gente ter uma compreensão macro a respeito desse recorte trazido por Emmanuel, para a gente entender onde é que ele vai se fundamentar. E aí eu me apropriei desse livro, que também estuda os evangelhos, os canônicos, de José Antônio Pagola. É um livro muito legal, quem puder adquirir e conhecer, é um autor que estuda a mensagem de Jesus, o evangelho de Jesus, e no capítulo intitulado Ensinar Curando, porque essa fala que foi trazida para Jesus diz respeito exatamente à prática de Jesus ao curar. Vejamos como se deu a situação. Jesus chegou a Cafarnaum e logo no sábado foi à sinagoga e começou a ensinar. As pessoas ficaram maravilhadas com seu ensinamento, porque ele não ensinava como os escribas, e sim com autoridade. E anotemos essa palavra autoridade. Havia na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro que se pôs a gritar. Então, no momento em que Jesus começava a ensinar, ali havia um homem que estava em um processo que hoje nós conhecemos como obsessivo, por subjugação, em que um espírito, tomando daquele aparelho, começou a gritar para criar exatamente a confusão, a balbúrdia, para criar a instabilidade ante os ensinos de Jesus. E ele questiona esse chamado demônio, o espírito impuro. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste acabar conosco? Sei quem és, o Santo de Deus. E observem que o espírito impuro, o que me fez lembrar daquela passagem do endemoniado de Gadara, ele também reconhecera em Jesus um espírito de alta elevação
moral e espiritual, a ponto de o considerar como sendo santo de Deus. Jesus o repreendeu, cala-te, sai dele. Foi a ordenação trazida por Jesus pela sua autoridade moral em relação àqueles espíritos. O espírito impuro sacudiu violentamente e, dando um forte grito, saiu, e todos se perguntaram, estupefato: o que é isto? Esta maneira de ensinar com autoridade é nova. Ele manda até nos espíritos impuros e esses lhe obedecem. Olha que colocação importante, porque não foi algo que Jesus narrou, que Jesus trouxe enquanto uma história, mas foi algo que foi visto e presenciado por aquelas pessoas que ali estavam na sinagoga, em que ele, Jesus, pôde retirar, pela sua autoridade moral, aquele espírito imundo que estava fazendo sofrer aquele homem que estava em um processo de subjugação espiritual. E finalizando, perguntam: sua fama espalhou-se imediatamente por toda parte, alcançando toda a região da Galileia. Marcos 1, 21 a 28. Então, observem que, diante daquele fenômeno em que Jesus faz a chamada limpeza, a desobsessão, no nosso caso, para os nossos dias, Jesus faz com que aquele endemoniado volte a ficar curado, limpo, como aconteceu também com aquele jovem que ora caía na água, ora caía no fogo, e o pai o levou para que Jesus pudesse curá-lo. E diante do fenômeno de possessão, Jesus também expulsou aqueles demônios e a criança ficou curada, não mais tendo aquele procedimento daquela ação infeliz contra ele mesmo. Então, aos poucos, nós vimos que Jesus, em várias passagens, a exemplo desta, ele teve a possibilidade de, diante do povo, expulsar os demônios, que foi um dos mandamentos que Jesus propôs àqueles em que ele dividira para que saíssem para levar os ensinos de Jesus, dentro daquela divisão dos 500. Então, se apropriando dessa passagem de Marcos, Emmanuel, com a característica que lhe é habitual, ele vai então discorrer, nos fazendo uma reflexão a respeito do que é que nós temos com Jesus. Porque isso é importante diante do momento atual em que nós nos encontramos coletivamente. E não apenas no sentido pandêmico, no sentido exterior das nossas vivências e das nossas aprendizagens, mas, sobretudo, pelo movimento que nós estamos nos permitindo para ascendermos no que se refere à nossa moralidade e à nossa espiritualidade, a fim de que a Terra seja dominada coletivamente por um maior número de espíritos encarnados devotados à prática do bem, à vivência dos ensinos de Jesus. E, para tanto, é preciso que nós nos interroguemos: o que nós temos com Cristo? O que faz com que nós nos assemelhemos a Ele, Jesus? Então, a partir desta interrogação, Emmanuel vai trazer algumas reflexões oportunas, necessárias, para que nós também pensemos, assim como aquele espírito endemoniado, de que este é para nós, enquanto modelo e guia, o Santo de Deus. E que tem esta autoridade de mandar, de expulsar os demônios, de fazer com que a paz e a harmonia viceje nos ambientes nos quais ele se encontrava. Compreendia e entendia a situação de cada um daqueles seus irmãos, de cada uma daquelas almas carentes e pedintes do socorro e da ajuda. No entanto, ele fazia com que cada um deles se responsabilizasse
pelo seu processo de transformação e de renovação. Haja vista ter sempre dito para aqueles que o curavam: a tua fé te curou, ou vai e não peques mais. Então, mediante essas reflexões iniciais, pensemos o que nos diz Emmanuel. Grande erro, começa dizendo, supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Ou seja, para muitos, a morte de Jesus ali na cruz, no Calvário, seria o término, o fim de todo o seu trabalho, de toda a sua obra de ressurreição, de transformação da humanidade. E muitos religiosos crentes, como ateus, assim acreditam. O Cristo morreu, expirou na cruz, automaticamente o seu trabalho deixa de existir. Então, grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu evangelho redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. E engraçado que quando da morte de Jesus, e em particular quando da ressurreição no terceiro dia, é que de fato e verdadeiramente o seu evangelho, a boa notícia, começou a ter uma propagação maior. Por esta razão, pouco antes dele desencarnar e até desencarnado, ele vai dar as últimas lições naquela grande ceia, que nós conhecemos de onde veio a delação, e a partir daí todo o processo que ele vivenciou do Calvário. E depois, junto aos discípulos, ele reúne 500, separa e manda que eles saíssem para divulgar o seu evangelho e a sua mensagem. E o que nós vemos hoje, cada vez mais, é que floresce, amplia-se um maior número de adeptos, de interessados, quanto à mensagem do Cristo, cresce em todas as vertentes, independentemente do segmento religioso, se espírita, se católico, se evangélico, se budista, ainda que o budismo não pratique o cristianismo. Mas, na base da orientação budista, a mensagem de Jesus está implícita, está na base dos ensinamentos do Gautama, Buda Gautama. Em seguida, ele vai dizer: semelhante circunstância deve ser lembrada porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. É o que a gente poderia trazer aqui naquela dualidade do bem e do mal. Assim como existem homens e mulheres dedicados à propagação do bem, à vivência dos ensinamentos crísticos, igualmente homens e mulheres tentam deturpá-lo, tenta fazer com que a mensagem não progrida, isso no aspecto tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, porque esta relação entre os dois planos da vida é constante, não tem como a gente separar. Nós o fazemos tão somente por uma questão didática, mas sabemos que a relação que existe entre essas duas esferas é maior do que nós podemos ou supomos imaginar. Daí porque vai dizer Paulo que às vezes de ordinário, ou melhor, vão dizer os espíritos na questão 459, quanto à questão se os espíritos influenciam sobre o nosso pensamento e as nossas ações. E eles disseram: sim, e às vezes de ordinário são eles que vos dirigem. Mas Paulo tem uma citação onde ele vai dizer que existe entre o céu e a terra, existe uma relação muito maior do que nós podemos imaginar. Existe toda uma como é que ele chama? Uma nuvem de testemunhas ao nosso lado, que referindo-se a esses espíritos desencarnados que tanto buscam nos promover para o bem, quanto nos incitar para o mal, para o pecado. Então,
Semelhantemente, circunstância deve ser lembrada porque também os espíritos maléficos tentam repelir. Haja visto o trabalho que nós fazemos nas casas espíritas no que se refere às desobsessões, ao trabalho espiritual para desvincular as entidades perniciosas, doentias e enfermas que estão vinculadas conosco pelo nosso psiquismo, pela nossa conduta. Mas continuando, Emmanuel ainda diz: refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoraram, perdão, assenhoreavam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. E esse é um ponto importante para nós pensarmos, porque aparentemente a gente acredita que eles só agem assim com os loucos, os débeis, os médiuns. E, na verdade, eles agem com todos. Basta que dê a brecha, que estabeleçamos a sintonia, porque nós vamos ver no livro dos médiuns, de acordo com Kardec, que todo aquele que sente em maior ou menor grau a influência do espírito é, por assim dizer, médium. Porque o processo de vinculação é pelo pensamento e não necessariamente pela faculdade mediúnica. Existem muitos médios que Kardec caracterizou em número maior, que são chamados de médios inconscientes, indiretos, enquanto existem aqueles médios realmente que têm a faculdade mediúnica e que trabalham mediunicamente, mas o grosso dos médios não são de mesas mediúnicas, são pessoas comuns do dia a dia, que nem sabem muitas vezes que são médiuns, mas que estão psiquicamente vinculados a essas entidades e se deixam influenciar pelos comportamentos, pelas atitudes, pelos desejos. É como vai dizer o ditado: diz-me o que pensas que eu te direi quais são as tuas companhias. Os vínculos espirituais se estabelecem pela ligação mental, por aquilo que eu alimento no meu psiquismo. E a ponto deles nos conduzirem, a ponto deles nos levarem a um processo de subjugação, sim, a doença, a morte, a ações violentas que depois nós nos arrependemos por conta desse vínculo psíquico que nós estabelecemos por falta de uma vigilância de uma oração. Nesse particular, para esse quesito, Jesus também propôs como terapêutica: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Em tentação a esses espíritos doentios, enfermos, que estão aí se retroalimentando com esses muitos de nós encarnados que se deixa levar pelo ato do pensar equivocadamente. Mas seguindo, aí ele vai trazer alguns exemplos dessas ações dessas entidades no mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania, no comércio formado para estabelecer a fraternidade, aparece com os apelidos de ambição e egoísmo, nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal, acordem pelas denominações de orgulho, de vaidade, de dogmatismo e de intolerância sectária. Então, reparem que Emmanuel ele traz pelo menos 3 vertentes da ação desses espíritos em áreas sociais, áreas humanas, que são expressões divinas para o progresso e a evolução da humanidade, mas que por falta dessa nossa vigilância, de que somos ainda médiuns desequilibrados e desarmonizados, nós damos ênfase, nós estabelecemos o contato com essas entidades doentias. Aí, só para reforçar, ele inicia primeiro no que se refere à administração, na política, e é o que mais nós temos visto hoje. Aliás, no Brasil, é o que mais se caracteriza a ação dessas entidades perversas nessa área política. E aí nós vemos os absurdos dos absurdos
dos políticos nossos que agem sob o psiquismo, sob a ação de alienação mental, deixando-se levar pela corrupção, pela fraude, pela violência, pelo desrespeito, pela ganância, pelo poder arbitrário, quando poderiam estar usando da política para soerguer-se, para iluminar-se, para estabelecer uma relação social mais saudável, em que a miséria, a fome, a desigualdade diminuísse consideravelmente, que tivéssemos mais segurança, mais bem-estar, mais conforto, tudo que a política, de um modo geral, tem poder para, mas que os nossos governantes, desatrelados, desvinculados com o Senhor, com o divino que há neles, não conseguem perceber essas necessidades. E quando percebem, não se interessa a tal ponto de extingui-las. Porque a miséria que está, em particular no nosso país, é fruto desse processo psíquico coletivo, obsessivo, que esses seres vivenciam, ainda que bem posicionados na sociedade, falando bem, com autoridade de mando, para legislar, para presidir e por aí vai. Aí ele vai tratar também da questão do comércio, em que é um espaço divino formador para estabelecer a fraternidade. Aparecem os apelidos de ambição, de egoísmo, porque o comércio, e na pandemia a gente vê isso claramente, as pessoas usam do egoísmo, da ambição, da ganância para ficarem mais ricos, para se locupletarem com a miséria, a dor e o sofrimento. Quanta corrupção nós vemos declaradamente nesse período pandêmico. E atrelado muitas vezes a políticos desonestos, isso toma uma dimensão maior, que não estavam dentro do contexto da prova coletiva pela qual estamos passando. Nesse ponto merece um destaque esse livro de Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração, onde ele vai trazer esse olhar a respeito desta realidade atual da pandemia, quando começou lá em 2020, e que o mundo espiritual inferior, aproveitando do nosso desequilíbrio, em particular das autoridades políticas, dos que estão à frente da segurança, da economia, para promover esses escândalos que todos os dias assaltam aos nossos olhos. E também vai trazer também na religião, porque o ambiente religioso é também um campo farto, cheio, para a ação desses espíritos impuros, desses espíritos obsessivos que nos tomam. E digo isso também dentro da casa espírita, a exemplo do que narra igualmente Filomeno nesse livro e nos seus anteriores. Nessas organizações sagradas de progresso universal, tanto na religião como nas ciências, está aí. Não tem quadro melhor para nós analisarmos essa questão que Emmanuel nos traz, a partir do questionamento que temos com Cristo, hoje com a pandemia. O que a gente vê? Acordem pela denominação de orgulho, vaidade, dogmatismo, intolerância sectária, preconceito, vaidade e tudo mais que ainda assola o nosso psiquismo, que ainda faz com que nós nos sentimos para e passo à semelhança desses espíritos dominadores das sombras, das trevas, que estão despertos e atuantes como nunca, talvez. Só mesmo no período da Idade Média, nas grandes guerras que ocorreram e quando do período do Carnaval, que eles assumem as diretrizes e o controle de nós mesmos, humanos encarnados, deixando esse campo de devassidão, esse campo de sofrimento, de perdas, de miséria e tudo mais, muito comum e ao gosto desses vínculos perniciosos
que alimentamos com essas entidades. E aí ele finaliza dizendo: não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais, está vendo? Não apenas o corpo, a exemplo do que traz Marcos naquela citação, que diante do momento em que Jesus está pregando na sinagoga, aquele corpo daquele homem é tomado por um espírito possesso que questiona: o que queres de nós, Senhor? Sabemos quem sois, o Santo de Deus. Por que nos toma? Por que nos persegue? O que nós temos com o Cristo? Ou seja, sai de reto, Satanás. Deixa-nos aqui quietos, estamos bem, como aconteceu em Gadara, com o possesso, em que Jesus expulsa e eles entram naqueles porcos e se atiram no mar. E finalizando, ele diz assim: os agrupamentos e instituições muito mais sofrem porque são instituições humanas que são governadas e conduzidas, lideradas por homens. E onde existe um homem, ainda hoje existe o desequilíbrio, a desarmonia, existem os processos de ambição, a cupidez, existe o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que é a grande chaga da humanidade, conforme vemos no Livro dos Espíritos, ao tratar do tema. Vemos a disputa acirrada, em que para que eu me sobreleve, para que eu ganhe a disputa, a competição, eu tenho que ter ações indignas, fraudulentas, corruptas, quando não ações de agressão, de matar. É o que nós vemos todos os dias nas mídias, que para obter aquele cargo político, pessoas são pagas para que outras matem aqueles que estão naquele posto de serviço, que conquistaram, mediante os votos, as eleições. No ambiente de trabalho, igualmente, nós criamos situações que fazem com que aqueles nossos colegas de trabalho sejam demitidos, sejam colocados em situações de escândalo e, consequentemente, percam suas funções hierárquicas. Nós ambicionamos a posição do outro, porque aparentemente é uma posição privilegiada, mas que aos olhos de Deus não necessariamente. E finalizando, ele vai dizer: e quando Jesus se aproxima com o Evangelho, com a mensagem que desperta, liberta, pessoas e organizações indagam com pressa: que temos com Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? Querem um exemplo? Raramente, quase nunca, uma organização permite que um dos seus funcionários falem de algo espiritual dentro da organização. Raramente, quase nunca, uma empresa abre espaço para que essas pessoas que trabalham possam cultuar as suas crenças religiosas, cada qual dentro dos seus espaços, como vemos em algumas instituições maiores, porque não são espaços que não se falam de Deus. Ou quando se fala de Deus, é de uma forma muito proselitista, muito direcionada àquele credo. Mas não existe o que a gente chamaria do ecumenismo, da liberdade de religião. Ou você professa a minha, ou está totalmente destituído de estar aqui. Não comunga dos ideais superiores. O que é que temos a ver com a vida espiritual? E essa é uma pergunta que eu e cada um de nós precisa se fazer. Porquanto nós estamos nos dizendo seguidores do Cristo. E o que eu tenho a ver com Cristo? Para que eu me permita estar sendo
manipulado por essas entidades obsessivas, por esses espíritos impuros à época de Jesus. E é interessante que nesse ponto também merece a nossa reflexão, porque há mais de 2000 anos Jesus trouxe a sua mensagem. E há mais de 2000 anos nós ainda somos influenciados por essas entidades impuras. E hoje em número maior, porque aumentou a população, os meios que facilitam os excessos, que facilitam a desregração de valores, de objetos, como disse Jesus, onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração, fazendo com que os vínculos espirituais estejam muito mais voltadas para as entidades doentias, obsessivas, que requereriam de nós uma postura de autoridade moral na nossa condição para expulsá-las do nosso ambiente doméstico. Quantos são aqueles que se locupletam com desequilíbrio no ambiente doméstico a partir de uma discussão entre o casal, entre os pais e os filhos, entre esses e os seus, gerando o tumulto, a discórdia, quando não gerando a violência física, a violência patrimonial, a violência psicológica, sob a ação e influência das entidades, porque se deixam levar pelo o ardor do calor, como se diz, da raiva, da insatisfação, da cólera, da prepotência, do orgulho, e agem de uma forma translocada, como se fosse apenas a ação em si mesma, e sem se darem conta que muitas vezes estão sendo teleguiados psiquicamente pelas entidades obsessivas, doentias, que nós nos retroalimentamos a ponto de, quando do momento do sono do corpo e a saída natural pelo desdobramento, estas se vinculam a nós, nos aprisionando e nos fazendo escravos, nos levando para regiões altamente obsessivas, sombrias no mundo espiritual. E aí nós temos inúmeros livros que referendam essa questão. Dentre eles, os de Filomeno, de André Luiz, e em particular no livro Libertação. Tudo por conta única e exclusivamente da nossa invigilância quanto ao nosso pensar. Eis a recomendação que trazemos de volta, proposta por Jesus para sanear essas dores e esses sofrimentos. Vigiai e orai. Não é orai e vigiai, é vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Ou conforme ele dissera àquela mulher que seria apedrejada, e ao final, depois daquela atitude de misericórdia tida por Jesus com relação a ela, libertando-a da culpa, ele a adverte dizendo: mulher, vai e não peques mais. Para não se deixar influenciar por essas entidades impuras, perversas, e volte a recalcitrar, volte a cometer atitudes que mais tarde poderão lhe causar dor e sofrimento. O conselho, a boa nova, os ensinamentos estão aí há mais de 2000 anos. Cabendo a nós escolhermos a quem servir, a quem seguir, se a Deus ou a Mamon. Acautelai-vos, tomai cuidado para não adentrares as portas largas da vida, porque essas são a porta da perdição, em que essas entidades impuras, infelizes, dominam largamente, controlam todos aqueles que atravessam o umbral desta porta. Inicialmente, dando o prazer, a suposta felicidade pelas conquistas do mundo, pela materialidade do ser. Um bom exemplo
antes de encerrarmos, é esse momento que estamos vivendo agora, não da pandemia, mas dos dias que antecedem o Natal. Todo ano nós falamos a mesma coisa. Porque ainda hoje, com ou sem pandemia, a gente repete o padrão. É quase que uma tradição. É um período em que nós deveríamos nos recolher à oração, à meditação, à reflexão. E o que nós fazemos? Vamos às compras. Vamos ao shopping. Com pandemia ou não, a gente vai. Porque a gente quer comprar, comprar, comprar. A gente quer disputar com o outro aquele que tem o maior número de presentes para doar, para dar, acreditando que também vai receber em quantidade semelhante. Então ainda vivemos muito mais para fora. E o convite de Jesus é: esforçai-vos por adentrar a porta estreita da vida, porque esta é a porta da salvação. E eu perguntaria a Sandra e aos demais presentes na live, quem de nós está verdadeiramente disposto a alcançar nessa encarnação a sua salvação, a sua libertação espiritual, o seu desvínculo total com essas entidades impuras? Eis aí a pergunta de uma forma atualizada, proposta por essa entidade impura. Que temos com Cristo? Eles nada, e eles estavam fazendo muito bem o papel deles, que era obsidiar, que era atormentar, que era causar balbúrdia, confusão, doenças espirituais. E nós, esse é o nosso papel, estamos fazendo com o mesmo empenho que os do mal fazem? Vem então a última citação. É preciso, diz Emmanuel, permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. É um chamamento, porque nós também nos deixamos levar por esse fascínio, por esse processo obsessivo do fanatismo, do poder, porque eu tenho muitos títulos, eu sou uma pessoa que tem uma condição social, econômica satisfatória, posso ajudar com os meus donativos, tenho uma boa dicção, tenho um bom conhecimento, tenho títulos acadêmicos, e a gente se deixa levar por esse processo, quando muitas vezes ali por detrás existe uma ação espiritual ardilosa para criar mais tarde, depois que esses assumem o poder, as atividades principais dos centros espíritas estarem produzindo os escândalos. Eis porque disse Jesus: o escândalo é necessário, mas ai de quem traga o escândalo. Então é preciso que nós nos perguntemos, não é uma pergunta que tem em si uma resposta única, tem para mim e para vocês. Qual a resposta que você daria ante a esse questionamento? Que temos com Cristo? Será que eu, Robson, já trago comigo, na minha condição atual, pelo meu esforço, pelo meu empenho em querer ser uma pessoa melhor? Será que eu já posso dizer que eu consigo me espelhar, ainda que de forma pouca, com o Cristo, com a sua mensagem? O que eu efetivamente demonstro na prática do meu dia a dia, que eu posso ser reconhecido como um discípulo, um candidato, um pretendente a fazer parte desse convite de Jesus para trabalhar na sua vida? Que temos nós de espiritual?
Porque acreditar na imortalidade da alma, acreditar nos espíritos, ser médium, ser palestrante, escrever livros, não são garantia de estar com Cristo, ou pelo Cristo, por Cristo. Porque às vezes a gente diz assim, eu ando lado a lado com Cristo. Eu trabalho para o Cristo. Mas nem sempre nós trabalhamos por Cristo. E há uma diferença capital. Porque não há ainda uma entrega total. Ainda atuamos na seara do bem com interesses malsãs, com interesses subliminares, de vantagens, de ganhos, de reconhecimentos, de aplausos. Trabalhamos arduamente, é verdade, mas sempre com aquele desejo de ser visto, aplaudido, reconhecido, louvado e, quem sabe, receber como recompensa o título de palestrante, de diretor, de presidente, de vice. Mas a gente não quer trabalhar por Cristo no anonimato da seara do Cristo. A gente quer ainda os holofotes, os aplausos, o tapinha nas costas, o reconhecimento de que eu sou bom. Quando Jesus já tinha dito, bom somente o Pai que está nos céus. Por que me chamas de bom? Nem ele assim se auto-intitula. Então é preciso que revisionemos conduta, comportamento, porque, finalizando, os tempos por fim são chegados. E é preciso que a gente entre essa nova era, esse novo normal que pouco a pouco vem chegando para a implantação do reino de Deus na Terra. Nós precisamos dar uma oportunidade para que o reino de Deus seja implantado na Terra por nós, por Jesus. Em nós, por Jesus. Do contrário, passaremos batidos em que pese todo o conhecimento, e conforme diz a doutrina, a quem muito é dado, muito será cobrado. Fica aí, então, o convite para que cada um de nós pense e reflita sobre o que temos com Cristo. Eu já me fiz essa autoindagação. Já tenho a minha resposta. E você? No que você é capaz de dizer em sã consciência que já se assemelha em algo com o Cristo? Porque, do contrário, seremos tão somente conforme ele assim estabeleceu, sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. E com isso, abrimos o espaço para que a ação obsessiva se dê de forma mais intensa. No mais, eu agradeço a todos os companheiros do Teles de Menezes, a oportunidade feliz de estar aqui de novo, junto com a nossa Sandra Santos, trabalhadoras do Teles e pouco a pouco do canal Roteiro Espírita. Obrigado a todos, muita paz e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Tá ligado, desligado seu áudio. Esqueci esse detalhe. O roteiro espírita é para os feras, não é para os amadores, não. Robson, temos, né, alguns comentários, mas eu vou puxar
uma, uma perguntinha aqui que Dona Edna colocou. Ela pergunta, né, dentro do que você estava comentando, a que salvação você está se referindo? Obrigado, dona Edna Pereira Guimarães, pela sua pergunta, é bem oportuna. A época de Jesus era muito comum essa expressão salvação, porque todos esperavam, os judeus, os hebreus, eles esperavam a salvação do Salvador, que viria libertar o povo do subjugo daqueles povos opressores, escravos, os judeus em particular. Acreditava-se que o Messias que estava previsto na Escritura viria lançar fogo sobre a terra, destruir os maus para salvar os que estavam presos. Então, cultua-se ainda hoje, através das muitas denominações religiosas que têm como base o Velho Testamento, a salvação. Daí a gente vê aquela citação, né? Aquela chamada, só Jesus salva, né? Assim, ou seja, busque a salvação. O próprio Batista, à época, por trazer, e a época de Jesus era recorrente também, porque não mudou da noite para o dia, a, a, aquela chamada, arrependei-vos, crede no Evangelho para obter a salvação. A salvação seria a entrada no reino de Deus, o reino de felicidade, para você ser salvo dos pecados do mundo, para que você pudesse ter um acesso a Deus de uma forma mais rápida. Então, esta era a concepção, dona Edna, da época de salvação. Movimentos externos no sentido de adquirir os bens internos, os valores espirituais. A partir da doutrina espírita, que não é uma doutrina salvacionista, ela não tem como princípio salvar ninguém, mas dá o roteiro, dá o caminho para que cada um faça por si só e pelo merecimento, a meritocracia, possa se libertar. Então, a nossa concepção, doutrinariamente falando, não é de salvação, mas de libertação. Libertação no sentido do entendimento da verdade que liberta, conforme propôs Jesus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará de mundos primitivos, de mundos inferiores como o nosso que ainda nos encontramos. Quando a gente pensa em salvação, é como se a gente estivesse fazendo uma ação exterior, ou seja, eu pago o dízimo, eu pago meu contributo a César e eu vou ser salvo dos meus pecados, porque eu estou barganhando com Deus. Com a doutrina espírita, a doutrina da libertação, eu reconheço os meus pecados e me esforço por domar as minhas paixões e vencê-los, em um movimento pessoal de autotransformação, de renovação. Por isso que muda a concepção de salvação para libertação. A libertação é um movimento individual, de dentro para fora. É um movimento de renunciar às coisas do mundo. Desculpa, para poder alcançar um estado de elevação moral e espiritual pelo reconhecimento da vontade restrita de Deus para com cada um dos seus filhos. Eu não sei se eu respondi, mas pelo menos tentei trazer aqui algumas ideias em torno do significado do entendimento de um e de outro. Com certeza, você respondeu e deve ter respondido muito bem. Dona Edna é sempre colaboradora, ela sempre tem uns comentários, umas perguntas que nos arrastam para uma boa reflexão. Provoca, né? Ela Sim. provoca, mas eu falei, o pessoal, digo, provoca porque ele gosta. Ele gosta.
Robson, nós agradecemos nesse momento. Não vou mais prender você aqui, porque eu sei que sua vida é corrida. Então, eu vou lhe dar uns 2 ou 3 minutos para as suas considerações finais e para você apresentar, né, o seu canal. E olha aqui, o nosso amigo Valmir, tá vendo só? Olha Bom aí, ó, amigo Valmir, tá vendo? Tá conheço bem. felicitando. Pois é, a sua palestra, objetiva e lúcida das explicações, como sempre, né? Você é um poço, você sempre nos esclarece muito bem. E o interessante é que toda a sua palestra ela é fundamentada, você faz todo um estudo, traz toda uma base e assim não deixa dúvidas, não deixa nenhum rastro de dúvidas. E assim sendo, eu quero te agradecer e quero lhe dar, disponibilizar esses momentos, né, esses 2 ou 3 minutos para você fazer as suas considerações finais e apresentar para a gente o seu canal, que, como eu falei, eu sou suspeita, não posso falar, né? Mas é um canal maravilhoso, está fazendo um trabalho, quero lhe parabenizar, fazendo um trabalho ótimo, lindo, maravilhoso, ainda mais agora durante esse período em que muitas pessoas estão passando por momentos difíceis, né? Que o lado espiritual está muito abalado, enfraquecido também. E o canal está propagando esse consolo, né? Está levando esse refrigério, né? Está levando ânimo, alegria, conhecimento. E eu quero me parabenizar por isso e deixa eu sair aqui uns 2 ou 3 minutos para você fazer suas considerações finais. Como sempre, Sandra, você gentil e, e sensível ao trabalho que o canal Roteiro Espírita vem fazendo ao longo desses 2 anos na pandemia, que não é outra coisa senão a levar a mensagem da doutrina espírita para todos aqueles que se interessam, para todos aqueles que buscam a consolação, a orientação a partir dos ensinos dos espíritos. Para quem não conhece, o canal Roteiro Espírita é um canal no YouTube, assim como tantos outros, que está momentaneamente sendo administrado por mim, embora tenham outras pessoas que colaboram, ajudam, que é levar a mensagem da doutrina espírita a partir das palestras, de jornadas espíritas, como aconteceu agora e terminou dia 18, em que nós tivemos 9 lives, trazendo pessoas do Brasil, de todo o Brasil, para falar sobre Jesus. O tema central, para quem não soube, da jornada, nossa segunda jornada, foi falando dele, Jesus de Nazaré, e do seu evangelho de amor, em que nós trouxemos pessoas de São Paulo, de Minas, da Rondônia, da Bahia, trouxemos pessoas da Paraíba, de outras cidades, para poder falar e expor a respeito de sempre uma vertente de Jesus e algo que ele fez. Além de outras tantas palestras que realizamos, como essa, que vai ser também postada no canal Roteiro Espírita, para que as pessoas possam se fortalecer na fé, na confiança, no esclarecimento da doutrina. Agradecer imensamente a essa instituição que eu já conheço há muitos anos, desde a época do Pedro Camilo, quando começou a nos fazer o convite para estarmos no Teles de Menezes, para falar presencialmente sobre temas da doutrina espírita. E de lá para cá, nós temos tido a grata oportunidade de participar com os amigos, a exemplo de Valmir, de Esdra, agora de Sandra, uma outra menina que agora esqueci o nome dela, que sempre nos acolhe carinhosamente, nos recepciona com toda a gentileza, com toda a alegria que é característica dessa instituição. E hoje, virtualmente, já tive a oportunidade de estar no Instagram de vocês, no YouTube também, e hoje, para a gente falar sobre esse tema tão oportuno. Minhas palavras finais é que a gente não deixe de refletir sobre esse questionamento trazido por Emmanuel, porque a resposta vai definir a nossa conduta, os próximos passos. E a depender da resposta e da conduta,
poderemos estar nos aproximando ou nos distanciando desse que é para nós o Deus, o Filho de Deus, né? Esse que é, conforme disse, o Santo de Deus, o endemoniado, um espírito impuro. Se ele já é capaz de reconhecer isso, será que nós também temos essa capacidade de reconhecê-lo? E é preciso que a gente se questione, para que não saiamos da encarnação numa condição mais penosa, dolorosa, sofrida, do que possivelmente adentramos quando do nosso nascimento. E que nesse Natal a gente possa escolher Jesus ao invés das coisas do mundo na figura do Papai Noel. Não que não possamos incluí-lo, mas se tivermos que fazer uma escolha, que o meu falar seja sim, sim, Jesus. E para tanto, é preciso que eu abandone tudo para segui-lo. É o que eu desejo a todos os companheiros dessa instituição amiga. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, de paz, de harmonia, de Que muita assim, felicidade. Que 2022 estejamos juntos em mais um ano de com fé em divulgação Deus. do Com Espírito. fé em Deus. Obrigado a todos e muita paz. Obrigada a você, que assim seja. Deixa eu tirar você rapidinho aqui para eu passar uns avisos. Seguindo agora para os nossos avisos, agradecendo, claro, a participação de todos, né? Tem mais aqui, dona Edna aqui colocou, agradeceu e disse que é sempre bom te ouvir. Dona Edna, meu amor. Nós temos os nossos canais de comunicação, que é o WhatsApp, apesar de ser um número fixo, é o WhatsApp. Então, quem tiver com dúvida, precisar conversar, tiver um momento de desânimo, de tristeza, enfim, quando quiser compartilhar, dividir um momento, pode entrar em contato através desse número que, com certeza, vocês serão bem atendidos, bem amparados e vão encontrar alguém aqui capacitado para ajudar vocês. Nós temos aqui as nossas atividades, porém, né, durante esse período de festas natalícias estão suspensos. No momento que retornar, todos serão avisados. Temos aqui o nosso clube do livro, né, que vocês também, através do WhatsApp, vocês podem buscar informações, mas também tem o link aí na tela. No Instagram, vocês podem acessar, né, a página lá no Instagram e vocês vão ter todo a seleção, né, que nós temos aqui. São livros maravilhosos, o preço é ótimo, né, vocês pagam a taxa mensal e recebem um livro, e diga-se de passagem, uma taxa mínima apenas para ajudar a manter a nossa casa, e são livros maravilhosos. Temos a nossa próxima palestra, deixa eu tirar aqui, temos a nossa próxima palestra, que será no dia, desculpem, está aqui dia 21, mas é dia 28, né, com nossa amiga Alcione Silva, né? Ela falará sobre, ainda a versão dentro do tema do mês, ela falará sobre a hegemonia de Jesus. No mais, nós agradecemos a presença de todos, mais uma vez agradecemos ao nosso amigo Robson. Vamos agora serenar um pouquinho, a gente tem mais comentários aqui. Vai chover comentários, Robson. Olha, a dona Sônia aqui, ó. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos agora serenar um pouquinho. Vou chamar Robson novamente, que nós faremos o nosso momento final, a nossa prece. Mestre amado Jesus, amigos espirituais, companheiros da lavoura cristã, nesse momento queremos agradecer pelos esclarecimentos trazidos
todo o conhecimento que veio à tona através do nosso amigo Robson Ferrer, que ele seja sempre protegido, amparado, abençoado e que essas mãos dele estejam sempre dispostas a levar o amor. Que essa energia que nos rodeia, salutar, ela se expanda e que ela alcance todos aqueles que nesse momento estão em desalinho. Vamos lembrar que esse mês é um mês especial, é um mês dedicado ao nosso Cristo, e vamos lembrar que o aniversariante do mês é Cristo. Portanto, vamos deixar esse espírito do bem, do amor, do perdão, da indulgência habitar em nós, não só hoje, mas sempre. Assim sendo, encerramos os nossos trabalhos dessa noite, agradecendo a presença e o amparo espiritual e pedindo sobre todos nós sempre a luz, a paz e a graça do nosso Mestre Jesus. Assim sendo, boa noite a todos, que assim seja. Boa noite. Deus abençoe a todos. Amém.